para vocês? Para mim, agora começou a gravar. Começou. Então, gente, 22 de fevereiro de 2022 e não de março de 2022, né? Aqui, muito grata pela presença da Eulália. Eulália foi minha caloura, né? Não exatamente cronologicamente logo após que eu entrei, né? Mas foi minha caloura em gestão de cooperativas. E sempre vi a Eulália fazendo esse pessoal que agora vocês chamam de sangue nos olhos, sabe? Fazendo muita coisa. Ela é mestre em extensão rural pelo PGR, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, formada em cooperativismo pela UFV. Na época, você ainda é formada por gestão de cooperativas, né, Lália? Você ainda não tinha pegado. Então, você deve ser uns 2 anos depois que eu entrei, 2, 3, né? Eu fui a última turma de gestão de cooperativas. A última turma, legal. É graduada em administração pela Universidade Estácio de Sá, sócia fundadora e representante legal da cooperativa Canteiros, sócia fundadora da Associação Horizontes Agroecológicos, diretora de equipamentos de abastecimento da Prefeitura de Contagem. É bastante coisa, né, Eulália? A gente fica pensando assim, como ela dá conta de tudo, mas a gente sempre vê Eulália fazendo 1 milhão de coisas, e esse 1 milhão de coisas, né, eu acho que eu admiro nesse 1 milhão de coisas que ela faz, o tanto que ela foi aprendendo nessa trajetória, o quanto ela pode contar para a gente, né? A gente que fica aqui na academia parecendo que às vezes está numa bolha, né? Com a teoria, e às vezes às vezes não, né? Com toda certeza a sua experiência vem enriquecer assim, o nosso processo de ensino-aprendizagem. O nosso tema de hoje é extensão rural e cooperativismo, né? Quando eu comecei a falar com a Eulália sobre isso, eu sei que ela está em processos aí também de editais. Nós estamos caminhando no período, Eulália. A gente está no início do ano, mas a gente já está na metade do período, né? A gente já está caminhando para o finalzinho, inclusive essa semana é semana de prova. E da P2, né? Então, assim, agora o final da disciplina é um trabalho, é um projeto sociotécnico que eles apresentam, né? Como se fosse uma chamada mesmo, um edital. Então, uma chamada pública, e eu sei, eu tenho acompanhado a trajetória da Eulália, né, que ela participa muito desses editais, além da experiência na prefeitura, né, que deve ter bastante coisa para contar para a gente ali na prefeitura de abastecimento. A gente fez também o exercício da árvore dos problemas, um dos problemas que aparece muito aqui é a logística, então eu acho que a gente tem muito dos problemas da agricultura brasileira, então eu acho que a gente tem muito a aprender com você hoje, estou muito grata de ter você. Acaba que a vida da gente é tão corrida que a gente não se encontra, né? A gente acompanha a vida um do outro e acaba que essas aulas abertas são uma oportunidade também para a gente se atualizar um pouco, né, e aprender com a trajetória do outro. Então, muito obrigada pela sua presença. Fico especialmente feliz de ser uma presença feminina. No nosso projeto também, né, no nosso projeto no edital, a gente coloca que tem que 50% tem que estar comprovado em orçamento para atividades com mulheres e jovens. Então, muito feliz mesmo, né, de que dessa valorização também, né, da força feminina esteja aqui na disciplina. Então, a palavra é toda sua e muito obrigada. Gente, bom dia para quem está chegando agora, que eu ainda não dei bom dia. Natália, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, assim. A gente costuma brincar no nosso meio que a gente tem uma máfia UFV, porque todo mundo que estudou na UFV, quando se encontra, tem uma certa empatia de graça. Então, quando você fala assim, eu estudei na UFV, você já tem uma porta aberta, você já abre o coração de com quem você vai conversar. Então, tem um carinho eterno por essa universidade, um carinho eterno pelo DER, que foi a minha segunda casa durante muito tempo, né? Assim, fiquei 7 anos em Viçosa e foram 7 anos intensos aí no departamento. Vivia mais no departamento do que tudo, assim, né? A gente acaba que faz a maior parte do nosso tempo no departamento. Estou muito feliz de ver a Marcinha aqui, Marceliana, que foi a gente brincava que a gente era irmã de orientação da professora Nora, a Natália também foi orientanda da professora Nora, que era uma mãezona para nós, né? Então, assim, o departamento a gente acaba criando vínculo não só entre os nossos colegas, mas também com os professores, né? É muito importante a gente criar esses vínculos também com os nossos professores, os nossos mestres aí. Então, primeiro, queria agradecer vocês pelo convite, né? Agradecer a turma toda aí pela presença. Estou achando interessante acho que é a segunda vez que eu participo de uma aula virtual. E a gente
tá se adaptando, né, esse novo modelo. Eu lembro que quando eu estudava aí na UFV, para a gente, EAD era uma coisa assim que as pessoas olhavam de esquina, assim, falavam, nossa, credo, você faz EAD. E hoje, vejam só como o mundo dá voltas, né? Estamos todos aqui no formato virtual e tendo que nos adaptar a esse modelo de aula e esse modelo de ensino-aprendizagem. Então, assim, por um lado é ruim, eu penso, porque a gente perde um pouco da convivência. Eu acho que a convivência, a sociabilidade, né, é muito importante, mas por outro permite, por exemplo, que eu esteja participando hoje, né, pela distância, talvez se fosse em outro momento não seria possível, mas aí a partir do momento que a gente tem esse espaço virtual, a gente consegue sim estabelecer aqui um espaço de diálogo. E aí, assim, Natália, você me perdoe, mas eu não vou fazer uma aula. Isso aqui é mais um bate-papo para mim e mais uma oportunidade de contar um pouco da minha trajetória, porque eu acho assim, a UFV ela tem um diferencial que é, além de você formar excelentes profissionais na parte teórica, você ter excelentes profissionais que sabem lidar com o dia a dia. E, às vezes, numa interação como essa, o grande diferencial é a gente poder lidar ou até aprender com os erros, né? Eu vou falar um pouco dos erros que eu cometi, das dificuldades, para que a gente veja que o que não está nos livros, aquilo que não está nos nossos textos, nos nossos PDFs, não está lá no PVA-NET, ainda é PVA-NET, né? Está mudando, mas eu ainda estou no PVA-NET, mas a gente está indo para o Moodle. Ah, pois é, aí, não, mas não está lá no PVA-NET nem no Moodle, então vou dizer um pouquinho para vocês dessa minha trajetória. Eu fiz uma apresentação, mas assim, nem vou ficar muito presa a essa apresentação, não, viu? Eu vou botar ela aqui para a gente se orientar. Deixa eu só colocar aqui. Você vai colocar, vou colocar ela aqui para a gente se orientar, mas não vou ficar muito presa, não. Tranquilo. Vocês estão conseguindo ver? Ah, sim, tá ótimo. Para quem teve que fazer a partir de 7 horas, né, gente? De ontem. Não, ainda tinha algumas tarefas. Pior que eu acho que eu vou pedir para você apresentar, Natália, porque senão eu não vejo as pessoas. Vou te mandar aí no WhatsApp, pode ser? Pode mandar. Enquanto vou só comentando, né, que você conta que a gente está na transição, a gente já está quase na transição para voltar para o presencial, né? Ótimo. Já tem alunos aqui na disciplina prática. Sai um vídeo, vou te mandar o vídeo da UFV. Já tem alunos na UFV para começar as disciplinas práticas que não foram feitas. Mas, de qualquer forma, a gente aprendeu muito com esse formato, né? Por exemplo, quando que a gente hoje, com o recurso que a gente tem, ia conseguir trazer você para a sala de aula, né? Então, já tem no nosso regimento que 25% das atividades, elas podem ser feitas remotamente. Já existia isso, só que a gente não estava tão acostumado, né? Isso, é verdade. E agora a gente está tendo essa... Quanto tempo eu tenho? Então, agora são 8h10. Se você quiser falar entre meia hora, 40 minutos, depois a gente abre para as perguntas. Tá, você me dá um toque aí, porque eu sou faladeira, viu? Eu falo muito, os meninos aí também, 8 horas da manhã, às vezes tá até de pijama, né? Que o povo tá aí com as câmeras desligadas. Isso é uma vantagem também do ensino à distância, Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Mas aí você me dá um toque, porque eu falo bastante, então... Você conseguiu abrir aí? Pode... Eu acabei de perder ela. Não, tá aqui. Que aí eu vejo as carinhas aqui. Mesmo que seja nas janelinhas. Uhum. Só estou vendo a Angelina e o Bruno. Eu mas acho que o aluno que abre a câmera deveria ganhar ponto extra. A gente tem uma dinâmica aqui. Tem umas dinâmicas aqui. Tá vendo? Beleza, tô vendo. Então, tá vendo? Não. Tá tranquilo, tô vendo. Tá vendo normal? Agora não. Agora não, né? É porque eu queria voltar para o meu áudio. Pronto, eu vou fechar meu áudio e voltar lá, tá? Beleza. Para a tela cheia.
Foi? Então, gente, só tá no... Isso, joia. Então, para começar, você já pode passar aí, Natália? Eu vou contar para vocês um pouquinho da onde eu vim, porque eu acho o seguinte, quando a gente sabe a origem das pessoas, a gente consegue entender um pouco o caminho e as escolhas que a pessoa fez ao longo da trajetória profissional. E eu acho que isso para vocês também é muito importante, a gente lembrar de onde a gente veio, né? De onde a gente veio e aonde a gente quer chegar. Então, eu vim de uma cidadezinha que chama Caputira, no interior de Minas Gerais. Imagino que todo mundo conhece, porque é uma das melhores cidades de Minas Gerais, uma megalópole mineira. Mentira, é uma cidadezinha de uns 9 mil habitantes no máximo. E é uma cidadezinha típica de Minas, né? É uma cidade que é de trabalhadores rurais, que trabalha com café. Então, para quem aí talvez tenha interesse de trabalhar com a cultura do café, lá é uma das regiões produtoras, uma das maiores regiões produtoras do Brasil, né? A gente tem grandes regiões, que é o sul de Minas, o leste de Minas e a Serra da Mantiqueira, como grandes produtoras de café. Então, cresci nesse meio, né? Colhendo, plantando, fazendo, né, atividades realmente do meio rural. Então, essa sou eu, assim, essa da onde eu vim, meus pais todos, né, eram trabalhadores rurais, depois minha mãe foi trabalhar na escola, mas é uma comunidadezinha rural bem pequena, e isso influenciou muito nas minhas decisões. Não queria trabalhar com outra coisa que não fosse aquilo que tivesse para mim algum sentido. Essa sempre foi a minha escolha, estar em locais onde fazia sentido, onde eu sentia que podia fazer a diferença. Então, para mim, o meu projeto de vida nunca foi só a realização financeira, sempre foi também uma realização pessoal. E aí, vem a outra pergunta, que é cooperativismo, né? Não sei se aí tem alunos do cooperativismo, imagino que sim, a Natália me falou que grande parte é da agronomia, de outros cursos, mas eu desde pequenininha falava que queria ser gestora de cooperativas, quando me perguntavam, né? Você pergunta assim, você quer ser médico, você quer ser advogado? Eu falava, não, eu quero ser gestora de cooperativas. Mentira também, né? Nem sabia o que era cooperativismo lá no interior, então a gente não fazia ideia. Eu escolhi o cooperativismo por conta de um colega meu, que a Natália deve conhecer, o Emerson, o famoso Caputira, trabalhou na Campi, que foi muito ativo no curso também, e ele me falou um pouco do que era o curso, que precisava de gente que fosse dinâmica, que tivesse facilidade de comunicação e que o principal, gostasse de pessoas. Eu falei, isso é para mim, eu acho que dá certo. E desde o primeiro dia que eu fiz a primeira aula do professor Zé Horta Valadares, que era o curso de introdução ao cooperativismo, eu falei, não, é aqui que eu quero estar, é aqui que é o meu lugar. E aí eu compreendi um pouco do como que foi constituído o curso de cooperativismo na UFV, na época ainda gestão de cooperativas, né? E qual que era o papel do cooperativismo para a agricultura brasileira, né? Principalmente. A gente tem vários ramos do cooperativismo, mas eu foquei muito no ramo do cooperativismo agropecuário e depois, posteriormente, no cooperativismo, mais especificadamente da agricultura familiar. Porque dentro do ramo agropecuário, a gente tem diferenças. A gente tem aqueles produtores que são considerados médios e grandes produtores, e aí a gente tem grandes cooperativas, assim, são gigantescas mesmo no Brasil, né? Respondem por parte do PIB brasileiro, uma grande parte do PIB brasileiro hoje é de cooperativismo, né? É do cooperativismo. Então, se tem profissionais aí que pretendem trabalhar com aves, com café, com leite, com crédito, né? A gente tem, por exemplo, cooperativas de crédito que contratam profissionais das áreas agrárias para trabalhar na assistência técnica. Então, é um nicho de mercado muito grande. E a gente precisa entender como que é esse formato, né? O cooperativismo, ele parte do princípio da dupla natureza, imagino que vocês já devam ter ouvido falar isso aí em alguma aula,
que é o econômico e o social, né? Não tem como você caminhar com uma perna só, você caminha com as duas, você tem que trabalhar tanto do ponto de vista econômico como social. Só que isso hoje não é apenas uma questão das cooperativas, isso hoje é uma ação de grande parte das empresas, principalmente as grandes empresas. Então, se você pega o Fundo Banco do Brasil, Fundo JBS, esses fundos dessas empresas, Fundo Vale, vários outros, eles trabalham hoje com o que a gente chama de ESG, que é, né, o desenvolvimento econômico, social e a governança. Então, isso tudo que a gente aprende no curso de cooperativismo, ele não para apenas nas organizações cooperativas. Hoje, isso é um diferencial para quem quer trabalhar com grandes empresas. Então, a gente tem trabalhado, isso é um conceito super novo, isso é uma ação que está sendo implementada agora nas empresas. A gente tem contato com grandes empresas, e isso é uma questão que, para o profissional que deseja trabalhar voltado para essa atividade, tem que estar por dentro. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês, que o cooperativismo, ele não é só para cooperativa. O cooperativismo, ele é uma ação, ele é um modelo, para mim, um modelo muito maior, um modelo econômico muito diferente de sociedade. Então, ele perpassa não só as organizações cooperativas, mas ele perpassa uma série de outras organizações. Pode passar, Natália. E aí, extensão rural, né? Eu aprendi um pouco mais de extensão rural, ainda sei muito pouco, mas eu aprendi um pouco mais no mestrado de extensão rural. Foi uma das oportunidades que eu tive, assim que eu terminei o curso de graduação, eu tive até uma oportunidade de trabalhar numa cooperativa que eu fiz estágio, mas eu me sentia muito inexperiente, muito despreparada. A gente, quando sai da universidade, costuma acontecer com algumas pessoas, assim, a gente se sentir muito despreparada, e para onde que eu vou, e como que eu vou assumir essa responsabilidade, e tudo mais. Eu falei, não, eu vou fazer um mestrado primeiro. E aí, entrei no mestrado de extensão rural. E hoje eu entendo o rural não apenas como as atividades realizadas no campo, mas como um modo de vida, né? A gente tem algumas abordagens aí sociológicas que entendem rural e urbano como modos de vida. Então, hoje eu trabalho com extensão rural não apenas na produção de alimentos no campo, mas também pensando na segurança alimentar como um todo, no conceito de segurança alimentar, abrangendo tanto o campo quanto a cidade. Então, só para vocês entenderem um pouquinho também do lugar da extensão rural, que hoje eu vou falar um pouco para vocês. Beleza? Então, falando um pouco dessa minha trajetória, né? Já contei que eu saí lá de Caputina, fui para a UFV para estudar, uma pequena garota com 17 anos, né? Aproveitei tudo que a UFV tinha para me oferecer. Eu acho uma pena vocês não terem essa oportunidade, mas eu fui de empresa júnior, de movimento, fiz bolsa de extensão, bolsa de iniciação científica, bolsa da Semana do Fazendeiro, bolsa da colônia de férias. Tudo que aparecia era concerto, era micareta, era mico louco, era retiro da igreja, tudo que tinha eu participei. Porque eu acho que o grande diferencial é a gente ter rede de conexões. Eu conheci a Natália, eu conheci a Márcia, eu conheci o Alan, eu conheci o Alaí, eu conheci os outros professores do DAD, eu conheci os colegas que hoje trabalham comigo. Então, assim, a gente acaba formando uma rede muito maior do que aqueles colegas que a gente estuda no curso, na nossa sala. A gente tem a oportunidade de aprender muito mais. Então, saí de lá, fui para a UFV, fiz o mestrado, e aí tive a minha primeira entrevista de emprego. Minha primeira entrevista de emprego foi na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, no governo do Estado de Minas Gerais. E aí eu lembro perfeitamente da minha entrevista, que então a pessoa que ia ser meu chefe, que estava me entrevistando,
começou a falar comigo, você está participando de um momento histórico do estado de Minas Gerais, porque nós vamos colocar a pedra angular da agricultura familiar no estado, e nós vamos fazer regularização fundiária, e nós vamos trabalhar com desenvolvimento territorial, e eu ficava assim pensando, dentro da minha cabeça, eu não sei nada que esse homem está falando. Se me colocar nesse cargo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não faço a menor ideia disso tudo que ele está falando, eu não sei de nada, eu não faço por onde começa, mas isso por dentro, né? Por fora é sim, que interessante, esplêndido, muito bom, é importante, né? Se a gente não pode demonstrar que a gente não sabe, não pode passar insegurança na entrevista, né? E aí eu tinha substituído a professora Nora durante o mestrado em algumas aulas, que era a aula de constituição de cooperativas e de educação cooperativista. E aí, eu, com toda a minha humildade, falei para ele, olha, muito bom tudo isso que você está me dizendo, mas eu acho, assim, que a minha maior contribuição seria nessa frente, né, de constituição de cooperativa, de regularização de empreendimentos. Isso foi, assim, eu falei duas frases, que era o que ele queria ouvir. E aí, na minha primeira reunião com o secretário de Estado, né, eu nem sabia como é que funcionava a organização do Estado, então não sei se é de conhecimento de todos, mas eu era muito rasa nisso, não sabia quantos secretários o governo do Estado tinha, como é que era a organização das secretarias. Isso parece, não, isso não faz o menor sentido para mim, nunca vou mexer com isso, mas as políticas públicas, elas interferem diretamente em todos os trabalhos que vocês forem fazer. Seja vocês trabalhando numa empresa, seja vocês trabalhando por conta própria, seja vocês trabalhando para algum grande produtor, um pequeno produtor, seja trabalhando numa cooperativa, as políticas públicas, elas é que determinam, né, as regulamentações, os marcos legais que todos nós vamos seguir. Então, é muito importante a gente conhecer toda a estrutura macropolítica do nosso país. E aí, na reunião com o secretário, ele falou assim comigo, é o seguinte, nós temos hoje em Minas Gerais mais de 100 associações e me falaram que as associações não podem comercializar porque elas estão correndo um risco jurídico e eu preciso que você transforme essas 100 associações em cooperativa. Eu pensei assim, mas peraí, calma, aonde estão essas associações? Quem são essas pessoas? Como que a gente vai fazer isso? E aí foi um diálogo para fazer entender que não era transformar associações em cooperativas, você não transforma uma associação em cooperativa. Né? São duas pessoas jurídicas distintas, com finalidades distintas, que tem pessoas que podem ter interesses distintos. E aí a gente começou a discutir isso internamente dentro do governo do Estado. O que era o cooperativismo do Estado de Minas Gerais? O cooperativismo da agricultura familiar, porque tinha uma outra estrutura dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que trabalhava com as cooperativas dos outros ramos. Pode passar, Natália. Então, eu assumi essa pasta de discutir cooperativismo e associativismo da agricultura familiar do Estado de Minas Gerais. E aí tive a oportunidade de conhecer muitas cidades. Viajei de norte a sul, de leste a oeste, do centro, todas as cooperativas e associações e muitas cidades do Estado de Minas Gerais, para conhecer as organizações e para a gente propor modelos para essas organizações. Então, a gente identificava que tinha grupos que não era constituir uma cooperativa, era, às vezes, combinar com aquele grupo de agricultores a se cooperar com uma cooperativa já existente. Tinha grupos que não tinham interesse de comercializar, eles só queriam organizar a produção. Então, para esses grupos, não era interessante ser uma cooperativa, era interessante ser uma associação mesmo. Tinha pessoas que estavam muito distantes, mas assim, lá no norte de Minas, lá na ponta da Bahia. Para essas pessoas, alguns, o interessante era ser MEI, ser microempreendedor individual. Não era, às vezes, estar ligado a alguma organização coletiva.
Então, a gente precisava conhecer a realidade, conhecer os desejos dessas pessoas, conhecer o que elas pretendiam, para a gente orientar qual era o melhor modelo de formalização dos empreendimentos deles. Isso parece simples, mas a gente, às vezes, comete um erro de achar que a gente saiu da faculdade, estudei numa universidade de ponta e eu sei tudo. E, às vezes, eu chego com um pacote pronto para os agricultores, chego com um pacote pronto para a empresa, e não é aquilo que é a necessidade. Então, a gente precisa entender qual que é a real necessidade daqueles interlocutores para a gente propor modelos que atendam aquilo que eles precisam. E aí, nesse sentido, a gente criou uma agenda estratégica. A gente articulou com muitas entidades representativas, então a gente dialogava com o SENG, o OCB, a Unicapes, que são as organizações representativas do cooperativismo, né, no Brasil, a FETRAF, a gente conversava com a FETAING, a gente conversava com todas essas instituições que representavam os agricultores, mas a gente também ia na ponta conversar com os agricultores. Porque, pelo menos para mim, o modelo de política pública que eu acredito é aquele que a gente dialoga com quem é o beneficiário da política pública. Então, isso é uma das questões que eu nunca abri mão, de dialogar com os nossos beneficiários. Pode passar, Natália. Naquele momento, a gente ainda tinha recurso para o programa de aquisição de alimentos, né? Natália falou de fazer chamada pública, né? Fazer edital. Um dos programas que a gente teve mais diferença no Brasil para a agricultura, principalmente para os agricultores familiares, chama-se Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. É o PA e o PNAE. Foram 2 programas, isso vocês podem, né, já deve ter estudado aí, vários estudos, várias dissertações, mestrados, iniciação científica, doutorados, estudando o quanto que esses programas foram importantes para a agricultura brasileira, principalmente para quem produz em pequena escala, e principalmente para quem produz alimentos para alimentação humana. Porque a gente sabe que o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas na sua grande parte é commodity, né? A gente está falando de soja, a gente está falando de milho, está falando do agronegócio em si. A produção de alimentos para o consumo da população é basicamente feita para a agricultura familiar. Então, esse programa de aquisição de alimentos ele foi criado no governo federal, lá em 2003, já faz bem um tempinho, né? 2003, vejam como o tempo passa. Nós estamos em 2022. E aí, eu vou olhar assim, eu falo, nossa, tô velha mesmo, porque 2003 para mim foi ontem. Então, assim, foi criado no âmbito do programa Fome Zero para incluir os agricultores que produziam um pouco de excedente no mercado, né? Então, esse era o intuito do programa. Além de incluir a agricultura familiar, atender a população que estava em algum tipo de vulnerabilidade social. Então, esse programa já existia, vários municípios já tinham um que a gente chama de um termo de adesão com o governo federal, e nós começamos a trabalhar sobre um acordo entre o Estado e o governo federal, para o Estado ser também executor do programa de aquisição de alimentos. Hoje, salvo engano, o Estado executa mais de 10 milhões de reais dentro dessa linha, dentro desse programa. E aí, isso foi um divisor de águas também. Então, quando você chega num município pequeno e lá tem o programa de aquisição de alimentos, você pode conversar com o prefeito, com o secretário, né, da agricultura, você conversa com os agricultores. Isso é um grande diferencial na renda, no desenvolvimento daquele município. Pode passar, Natália. Outra ação que a gente criou no Estado, lembra que eu falei, né? A gente tinha 2 grandes programas, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Dentro do Programa de Alimentação Escolar, a gente foi criada em 2009 a obrigatoriedade de comprar pelo menos 30% da agricultura familiar para as escolas, sejam elas escolas municipais, estaduais,
e depois a gente teve o PA, a compra institucional para a Universidade Federal, os institutos federais e outros, né? E aí, a gente viu o seguinte, teve a determinação legal, mas as escolas não sabiam fazer a chamada pública e os agricultores não conseguiam contato com as escolas. Às vezes as escolas colocavam lá que ia comprar maçã, mas em Minas Gerais a gente tem uma produção significativa de maçã? Não temos. Então, por que não coloca, por exemplo, goiaba, que é uma produção que tem mais perto, mexerica, que tem uma produção mais comum, e tinha essa dificuldade de diálogo. E a gente criou um programa que chamava Circuito Alimentação, e a gente ia nas macro-regiões do estado, sentar no espaço diretores das escolas, as pessoas responsáveis pela elaboração da chamada pública e as organizações da agricultura familiar. Para quê? Para haver um diálogo entre esses entes para a elaboração da chamada pública, não dá o que a gente chama de deserta, que é quando não tem ninguém que concorre para aquele edital. Então, vocês que estão trabalhando nesse projeto, por exemplo, é muito importante saber a realidade do público que você está escrevendo o projeto. Para quê? Para você não ser frustrado de não ter nenhuma proposta. Então, isso é muito importante, conhecer o público para qual você vai trabalhar e criar esse ambiente de diálogo. Pode passar. Além desses, né, a gente trabalhava com circuitos curtos de comercialização. Então, a gente criou um programa que chama Aqui Tem Feira. Vocês já devem ter visto. A Em Viçosa, por exemplo, recebeu o kit feira. Quando você vai lá, depois da festa, comer um pastelzinho, aquela barraca lá, né, o jaleco, a balança, foi tudo feito, né, ou pelo Estado, na época a SEDA e agora a SEAPA, ou pela Emater, que também era parceira, né? A gente trabalhava muito próximo da Emater. E aí a gente criou esse programa que era de incentivo aos circuitos curtos de comercialização. Além das feiras livres, a gente trabalhava com os mercados, né? Então a gente trazia as organizações, as cooperativas para vender nas feiras, então tinha Expo Cachaça, a Semana Internacional do Café, tinha a feira, né, Super Minas, que era a feira dos supermercados de Belo Horizonte, né, que era feito pela Associação dos Supermercadistas de Belo Horizonte, para a gente inserir os produtos da agricultura familiar nas gôndolas de supermercado. Então, foram várias estratégias que a gente teve para incluir os agricultores nos mercados. Esse era o local onde eu trabalhava, né? Eu trabalhava na Superintendência de Acesso a Mercados e Comercialização. Então, a gente também incentivava muito essa proposta. Vou tentar falar mais rápido, porque o meu tempo já está acabando e eu ainda estou na primeira. Ainda tem mais 3. Mas calma que não vai demorar muito, não. Espero não ficar cansativo. Além disso, a gente trabalhava muito junto com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CEDRAF, que ainda existe, né, uma instância obrigatória no governo do Estado, e tínhamos um grupo de trabalho que era o GT, Construção Social de Mercados. Então, a gente discutia, por exemplo, a gente conseguiu mudanças no regulamento do ICMS para as cooperativas e associações do Estado, a gente conseguiu melhorar a lei que determina as diretrizes para vigilância sanitária, para a habilitação sanitária dos empreendimentos de pequeno porte. Estou falando uns termos meio técnicos, assim, mas são questões importantes para a gente, né, ir observando, porque isso vai fazer parte do dia a dia de vocês, né? Os agrônomos, as agrônomas, aí, os gestores de cooperativa, né? Os demais cursos. É muito importante a gente prestar atenção nas legislações que regem aquele local onde a gente está trabalhando. As legislações ambientais, as legislações trabalhistas, as legislações previdenciárias. A gente teve um problema, por exemplo, no estado de Minas, de comercialização através de CPF de agricultores familiares, que depois gerou um problema para eles se aposentarem, porque eles eram segurados especiais e com a venda de produtos que tinham incidência do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, eles perderam a oportunidade de se aposentar. Então, são questões que a gente precisa saber, muitas vezes, aí vai depender, né, de onde vocês vão estar trabalhando, mas é importante procurar saber e estar sempre atualizado nas questões das legislações. Beleza?
Então, isso foi um pouco da minha trajetória no governo do Estado. Saí do governo do Estado e fui para a Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte, o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte é tão grande ou maior do que o orçamento do Estado, por incrível que pareça. Então, é uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 800, e aí você tinha o desafio de pensar o desenvolvimento da cidade. A gente chegou com a missão de transformar a BH uma cidade agroecológica e uma cidade produtora de alimentos. Então, você imagina, uma cidade de cimento, todo prédio e tudo, e a gente falar de agricultura urbana e falar de desenvolvimento rural na cidade. Então, falar de abastecimento. Então, isso são desafios que chegam para a gente também. Eu fui conquistada, né, pela Prefeitura de Belo Horizonte para construir uma central de abastecimento da agricultura familiar e urbana. A Prefeitura ela tinha um espaço onde funciona o Banco de Alimentos, que é outra política pública criada também para combater o desperdício, desde a produção, desde lá do canteiro, boas práticas de manejo lá da produção, quanto no transporte, na comercialização e no consumo final, mas o espaço era muito grande e tinha uma demanda das organizações da agricultura familiar para acessar o mercado interno de Belo Horizonte. Mas qual que era o problema? Logística. Então, mais de 30% das vendas ficava para logística. E aí tinha esse espaço quase no centro de Belo Horizonte, tinha demanda, tinha vontade política. Então, o que a gente fez? A gente tinha uma grande oportunidade de fomentar essas organizações. E aí, ao invés, novamente, da gente criar um modelo de política pública de cima para baixo, que a gente acha que a gente sabe tudo e vai, a gente criou um modelo de cooperação. Então, a gente criou um ambiente institucional para que as organizações, ao invés de competir entre elas, agissem em cooperação. E aí a gente abriu uma consulta pública, uma audiência pública, para que essas organizações se conhecessem e pudessem elaborar propostas conjuntas. E a gente foi muito feliz nessa estratégia, porque ao invés de ser uma organização vencedora do edital, a gente teve uma rede da agricultura familiar e urbana concorrendo e vencendo. Hoje essa rede chama Rede Cisal, depois vocês podem procurar lá no Instagram, eles têm Instagram, bacaninha demais, já estão em mais de 100 municípios, a Tatiane Reis aí, lá da Prefeitura de Belo Horizonte, ela, da gerência de comercialização, sabe tudo de mercados. A gente criou, então, essa rede, e hoje são, salvo engano, mais de 16 grupos, entre cooperativas, associações, grupos informais e rede de apoiadores, que estão ligados a essa rede Cisal. Então, só para vocês entenderem o quanto que a gente pode fazer diferença com o nosso olhar dentro das políticas públicas, né? A gente tem condições de propor modelos diferentes, porque quando a gente chega, as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas do jeito que sempre foi feito. E a gente pode chegar com as ideias novas e construir esse espaço dentro das organizações. Pode passar aí, Natália. Aí a gente também conseguiu reestruturar a agricultura urbana de Belo Horizonte. Então, a gente criou um processo de chamamento, de credenciamento dos grupos que tinham interesse em produzir alimentos. Hoje, BH já tem mais de, salvo engano, mais de 91 metros quadrados, 91 mil metros quadrados de área plantada dentro da cidade, apoiados pela Prefeitura de Belo Horizonte, com 45 unidades produtivas coletivas comunitárias. E aí a gente tinha um grande desafio, que era trabalhar nas comunidades, subir o morro, trabalhar nas favelas, para quê? Tanto para a gente ter oportunidade que essas pessoas se alimentassem melhor, quanto essas pessoas pudessem ter uma oportunidade de geração de renda. Então, isso também era uma questão de abastecimento, né? A gente está falando hoje, vocês devem estar acompanhando, o Brasil voltou para o mapa da fome. A gente está falando hoje que a gente tem milhões de pessoas em situação de segurança alimentar que não sabem se vão ter o que comer no almoço ou no jantar. Então, muitas sacrificam a própria alimentação para honrar os seus compromissos de aluguel, de conta de luz e outros.
Então, isso é uma situação que é real, que é atual, nós estamos falando disso. E a gente tem que pensar na questão do abastecimento e da segurança alimentar como um todo. Esse é um desafio também de nós profissionais. E as pessoas que nos contratam são pessoas que esperam isso de nós, que a gente possa ter soluções para esses problemas. Então, a agricultura urbana, ela surge como essa grande oportunidade de produzir alimentos na cidade. Pode passar. A gente participou também, eu vou ser um pouco mais rápida, do grupo que trabalha com a questão das mudanças climáticas. Então, quando você fala de agricultura urbana, você também não está falando apenas de produção de alimentos. Você está falando de ter áreas de maior permeabilidade da água no solo. O que significa isso? Vocês viram o desastre, né, de Petrópolis. BH passou por isso em 2020, eu estava lá quando aconteceu aquele problema lá na Vila Bernadette. Então, o que acontece? Vai construindo muitos prédios, não tem lugar para a água sair, ocorre os desmoronamentos, ocorre os deslizamentos e ocorrem essas tragédias. Quando você trabalha com uma produção, a gente hoje tem o projeto Agroflorestas Urbanas, por exemplo, que né, para manter a natureza junto com a produção de alimentos para os grupos na cidade. Isso você trabalha também uma questão ambiental, trabalha a questão de mudanças climáticas e trabalha esse programa de territórios sustentáveis, por exemplo, que era dentro da ocupação do Isidoro e no Quilombo Mangueiras, que é uma das maiores ocupações da América Latina. Então, a gente trabalhava com essa comunidade que era extremamente vulnerável na produção dos quintais produtivos e também nas unidades produtivas coletivas comunitárias. E aí surgiu o desejo de criar um centro de referência, que é o CEMAR, que é o Centro de Referência Municipal em Agroecologia e Gestão de Resíduos Sólidos. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa sempre ter em mente, como otimizar os nossos recursos. Vocês que vão trabalhar nas propriedades, que vão trabalhar, né, com os agricultores, a gente sempre tem que pensar em otimizar os recursos. E os resíduos, muitas vezes, são uma questão deixada de lado. Eu trabalhei com coleta seletiva na UFV durante 3 anos. A gente fazia nos departamentos a coleta seletiva e o que a gente arrecadava era gerenciado pela ASBEM, não sei se ainda existe, mas durante um tempo ela apoiava os alunos que tinham alguma vulnerabilidade na questão de remédio, de consulta e tudo mais, e depois passou para apoiar os catadores de material reciclado. Essa questão do resíduo, gente, é uma questão no diálogo dos desenvolvimentos do milênio, das agências da ONU, das agências de nível internacional. Isso é uma pauta muito importante. Não vai dar tempo de eu adentrar muito aqui, mas se tiver alguém que tem interesse, é uma área muito legal de se trabalhar também. Pode passar, Natália. Por último, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente começou a articular o que a gente chama de SPG. O que é SPG? Sistema Participativo de Garantia da Produção Orgânica. Hoje, no Brasil, a gente tem 3 formas de ter o certificado da produção orgânica, que é através do SPG, onde os agricultores mesmos se certificam, tem as visitas de pares, tem toda uma documentação. Forma-se o OPAC, que é o Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade, e aí esse organismo tem que ser ou uma associação ou uma cooperativa, a gente aí, do cooperativismo. E aí, aqui da região metropolitana, optou-se por criar uma associação, que é a Associação Horizontes Agroecológicos, que vocês viram aí que eu coloquei, né, que eu sou sócia fundadora. Ajudei na elaboração do estatuto, nos grupos de discussão. E essa organização é que vai ser credenciada no Ministério da Agricultura. Ela é credenciada no Ministério da Agricultura para emitir a certificação. Além do SPG, a gente tem a forma de organização de agricultor para agricultor na OCS, mas aí tem algumas limitações de comercialização, só pode comercialização direta e por auditoria, que aí você contrata uma empresa que vai fazer a auditoria e te dá o certificado de produção orgânica. Quem é aí da área de produção sabe muito bem do que eu estou falando. E por mais que a gente possa dizer, esse papo de agroecologia, isso é só de bicho grilo, nem sei se existe mais esse termo aí na UFV, mas na minha época era assim, eram os bicho grilos agroboy.
Aí a gente tinha essa diferenciação. Quem era da agroecologia era bicho grilo, quem era do agronegócio era o agroboy. Hoje, gente, acorda, não existe isso mais. Hoje, técnicas de produção orgânica são técnicas do agronegócio também. São opções, por quê? Porque a população, existe uma demanda de mercado por esses alimentos. Nessa pandemia, por exemplo, foi muito crescente a procura por alimentos orgânicos. A gente está falando da saúde através da alimentação. Então, isso são estratégias muito, muito, muito importantes que também proponho que vocês, se tiverem interesse, procurem saber mais. Estou aqui dando algumas pinceladas, porque não dá para a gente aprofundar. Cada um desses temas aqui daria para a gente fazer uma aula só de cada tema, né? Então, vou só dando a notícia, depois a gente adentra no que vocês acharem que é melhor. Aí, por último, e é onde eu estou agora, eu tive, por questões pessoais, que me mudei para Betim, hoje eu moro em Betim, e aí ficou muito longe de Belo Horizonte, eu fui para a Prefeitura de Contagem. E aí embarquei no quê? Restaurantes populares. Olha que pessoa é essa, né? Sai de agricultura, vai para SPG, vai para mudança climática, cai no restaurante popular. A gente tem que ser assim, gente. A gente tem que se reinventar a todo momento. E aí, hoje, eu coordeno os 3 restaurantes populares da Prefeitura de Contagem, pode passar, as 2 cozinhas comunitárias e o banco de alimentos. Continuo com a questão do banco de alimentos e as 2 cozinhas comunitárias. E são projetos muito importantes, muito mesmo. Assim, a gente atende hoje a gente produz hoje 3.500 refeições nos restaurantes e nas cozinhas, que chegam à população que sem essas políticas não conseguiria se alimentar de forma nutricionalmente balanceada, com segurança alimentar. Então, a gente atende essas pessoas hoje e a gente doa cerca de 30 toneladas de alimento que iria para o lixo e agora são destinados para as pessoas em vulnerabilidade através do banco de alimentos. Além das cestas também que a gente tem feito nesse momento crítico de pandemia para as pessoas que estão aí numa questão urgente de vulnerabilidade e de segurança alimentar. Então, eu coordeno essas pastas hoje e atuo também representando a Prefeitura no Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, que é o LUPA, que é uma organização ligada ao Instituto Comida do Amanhã, que discute sistemas alimentares no Brasil. Então, a gente tem uma rede de interlocutores de várias cidades, são 23 cidades no Brasil, foi uma concorrência de edital também, que a cidade de Contagem participou e foi vencedora, e hoje a gente foi classificada para ter uma mentoria dessa organização, que também é parceira do ICLEI, que é uma rede de governos locais do mundo. Então, a gente pensa a cidade, a gente pensa a agricultura não só para o município, mas a gente pensa para o mundo. A gente pensa sistemas alimentares pensando o nosso planeta como uma casa só. Então, são estratégias que a gente tem desenvolvido que podem ser replicadas em qualquer outro lugar. Pode passar. Aí a gente tem agora, estamos elaborando as nossas conferências de segurança alimentar, a gente tem um Conselho Municipal de Segurança Alimentar que é muito atuante, então a gente tem essa participação junto com a população, é um diferencial, né, da Prefeitura de Contagem hoje, essa interação com a comunidade, então a comunidade participa mesmo. Nos restaurantes populares, por exemplo, a gente fez uma pesquisa de satisfação e o perfil socioeconômico dos usuários, eles pedem, eles reivindicam, a gente atende na medida do possível. Então, é um modelo de gestão participativo. Então, isso também é uma questão bastante importante. Não posso me esquecer da educação alimentar nutricional, né? A gente tem a perspectiva educacional, né? De alimentação consciente, de produção de alimentos ligadas à questão de formação, é uma demanda muito grande. Contagem hoje tem um Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar, já tem 10 anos que existe esse centro, é o CEMALF, que a gente chama, que a gente tem lá agrônomos, tem lá zootecnistas, tem lá uma equipe técnica que presta assistência técnica para a população na área de produção de alimentos. Então, se tem aí também profissionais que desejam trabalhar com as políticas públicas, tem essa oportunidade de mercado de contratação desses profissionais,
que queiram trabalhar com a agricultura urbana e familiar nos grandes centros. Então, hoje, você não precisa só estar no rural para trabalhar com produção de alimentos. Você pode estar dentro da cidade e trabalhando com esse tema. E aí, agora eu vou falar um pouquinho da minha menina dos olhos, que assim, estou nessa área da política pública, amo a política pública, mas na minha veia bate um sangue cooperativista, né? No meu coração bate o sangue cooperativista. E aí, eu e mais alguns colegas, mais 12 colegas de vida, decidimos criar uma cooperativa. A gente pensou assim, nossa, sou formada em gestão de cooperativas, por que eu não trabalho por conta própria? Por que eu não sou dona do meu próprio negócio? E aí a gente criou. Hoje, eu sou a representante legal, a gente não quis chamar de presidente, porque a gente sabe que tem muitas cooperativas que o presidente ou a presidente é a dona da cooperativa, né? E aí não tem nada a ver com os princípios cooperativistas. E a gente queria criar uma organização horizontal. E foi assim que surgiu a Canteiros. Hoje nós somos 13 profissionais multidisciplinares, então nós temos agrônomos, engenheiros florestais, gestor de cooperativas, administrador, comunicação, engenheiro de produção, engenheiro civil, quem mais? Acho que só isso tudo, né? O perfil da nossa cooperativa. Esse grupo de profissionais a gente resolveu criar por quê? Porque o nosso foco é restauração florestal em grande escala. Então, nós trabalhamos com sistemas agroalimentares para recuperar áreas degradadas, áreas, por exemplo, que a gente teve aqui perto, né? O rompimento da barragem de Brumadinho, então tem grandes áreas que foram destruídas, a gente teve em Mariana. O nosso foco é trabalhar com compensação ambiental, com restauração florestal. Esse é o nosso grande foco. Mas a gente trabalha também com socioeconomia. Esqueci de falar dos geógrafos. Nós temos 4 geógrafos também na cooperativa, que a gente tem um setor de inteligência territorial, onde a gente faz toda a análise, né, do território onde a gente vai atuar. E a gente surgiu também para trazer os agricultores conosco. A gente viu que muitas organizações recebem grande parte para os técnicos e lá na ponta os agricultores recebem muito pouco. Então, dentro do sistema cooperativista, a gente consegue trazer os agricultores e pagar um preço mais justo para aquilo que ele vai prestar de serviço para a cooperativa. Então, essa foi a intenção nossa de criar Canteiros. Hoje a gente atua, né? Por enquanto, a gente só atuou em Minas, mas nós temos uma perspectiva de atuar na região amazônica, no Maranhão. Estamos estudando essas possibilidades, porque somos todos aqui da região metropolitana e São Paulo, a gente tem também um núcleo em São Paulo, mas assim, ainda estamos bebezinhos, então gastamos um tempo para criar a nossa identidade, onde a gente quer chegar, quais os modelos que a gente quer trabalhar, o que a gente quer fazer, e aí daqui a pouco a gente está lançando o nosso site, esse ano ainda a gente vai lançar o nosso site, para a gente entrar mais forte no mercado. Até porque, como todos nós temos os nossos trabalhos, né? Todos nós temos o nosso trabalho fixo, e aí a gente ainda não está por conta da Canteiros. Mas é uma cooperativa que a gente acredita muito, que tem um futuro muito próspero. Então, depois, se alguém tiver interesse de conhecer mais a Canteiros, pode me procurar, que a gente conversa, né? Como é uma cooperativa, um dos nossos princípios são as portas abertas. Então, tendo interesse em ser cooperado, a gente estuda a possibilidade. Pode passar. Então, gente, já estou finalizando. Vocês viram que eu falei muito, mas não foi demais da conta assim também não, né? Eu trouxe alguns desafios para a gente pensar. Um deles é lidar com as frustrações. Marcinho. A gente tem que aprender a lidar com aquilo que não dá certo. Às vezes a gente chega cheio de ideias, cheio de coisa para fazer, mas a burocracia nos toma, a dificuldade de diálogo nos toma, né? A gente falar de cooperativismo e de extensão rural, a gente tem grandes desafios, porque a gente tem grupos de interesses diferentes, a gente tem jogos políticos diferentes, a gente tem jogos de poder diferentes. Então, a gente tem que
às vezes, conciliar tudo isso para um objetivo, e nem sempre é possível. Às vezes a gente se frustra mesmo, mas isso não pode ser motivo para a gente ficar desanimado. A gente tem que conseguir lidar com isso, isso faz parte da nossa evolução e do nosso amadurecimento profissional. Então, tenha em mente que vocês terão muitas frustrações, mas que é preciso lidar com elas. Tem muito jogo de cintura. Então, eu sou uma pessoa muito franca, muito direta. E eu sofri muito com isso no início, porque eu pensava e eu falava. E aí, quando você está no ambiente político, muitas vezes, você não pode falar tudo o que você pensa. Ou, dependendo, você pode, mas depende muito da forma com que você coloca. Então, a gente tem que, às vezes, estar disposto a mudar aquilo que faz parte de nós, não a nossa essência, não os nossos princípios, mas certas ações, certos traços da nossa personalidade, às vezes a gente precisa se adaptar para aquele ambiente onde a gente está trabalhando. Então, essa é uma dica também que eu queria dar para vocês, para a gente ter sempre esse jogo de cintura de lidar com as dificuldades. A gente é xingado, o povo briga com a gente, xinga. Todos os dias eu ligo lá o usuário reclamando, brigando. Você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com isso. Buscar conhecimento sempre, sempre, assim. Eu terminei a faculdade, quis fazer um mestrado, entrei para trabalhar, não satisfeita, fiz uma segunda graduação, me formei também em administração. Então, depois que terminar, mesmo que você já esteja no mercado de trabalho, faça um MBA, faça um mestrado, faça uma especialização, faça um curso. Não pare de estudar. Porque isso é uma questão, assim, a vida nossa é muito dinâmica, a gente precisa estar sempre atualizado, sempre buscando essas atualizações, sempre de olho nas dinâmicas da sociedade, porque hoje você pode ser um excelente profissional, mas se você não buscar sempre se atualizar, amanhã você já é ultrapassado. Então, assim, é uma dica também que eu dou da gente sempre buscar estudar cada vez mais. E trabalhar com excelência. Eu posso estar trabalhando com o restaurante popular, eu posso estar trabalhando com a agricultura urbana, eu posso estar trabalhando com o banco de alimentos, eu posso estar trabalhando com o agricultor na ponta, eu posso estar trabalhando na gestão de equipe. Sempre, gente, não faça as coisas meia boca, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho para mim como um objetivo. Eu posso errar, pode não dar certo, mas pelo menos eu tentei fazer o melhor que eu pude, eu trabalhei com o máximo que eu pude. Então, essa é uma coisa também que eu digo para vocês. Se for para fazer mais ou menos, não faça, porque isso queima o seu filme, isso queima, às vezes, o filme de alguém que te indicou para aquela função, e aí você vai perdendo oportunidades. Então, eu sempre falo com meus funcionários, né, dos restaurantes, você vai picar uma couve, pica a couve melhor que você puder. Você vai lavar um banheiro, lava o banheiro melhor que você puder. Você vai fazer uma folha de ponto, preenche a folha de ponto direitinho da melhor forma que você puder. Então, assim, aonde quer que a gente esteja, isso é uma diretriz da nossa cooperativa também. A gente sempre entrega mais para o nosso cliente do que ele contratou, porque a gente quer conquistar, fidelizar aquele cliente. Então, sempre que vocês puderem, trabalhem isso. Escuta muito e propõe aquilo que você escolher a partir da escuta. Isso também é uma dica que eu passo para vocês. Aí eu trouxe para vocês rirem um pouco. Pode passar aí, Natália. Olha essa pessoa que maravilhosa. Que a gente é assim, a gente se expõe, entendeu? A gente se joga naquilo que a gente faz. Essa sou eu, em 2008. Entrei na UFV. Olha que belezura. Isso é na minha posse na empresa júnior do curso. Olha só que legal. A minha cara de que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Quem que é essa galera? Então, assim, eu entrei na universidade com 16 para 17 anos. Então, assim, entrei no mestrado antes de sair na faculdade. Antes de terminar o curso, terminar o último período, eu já estava fazendo o primeiro período do mestrado. Então, fui aproveitando todas as oportunidades, mas ninguém nasce sabendo de tudo. Todo mundo tem que correr atrás, todo mundo tem que se desenvolver, buscar sempre melhorar, né, em qualquer local que a gente esteja. E aí, pensando em cooperativismo e extensão rural, cooperativismo é isso, gente. É um movimento que está em todos os locais. A gente tem as organizações cooperativas, é uma estratégia principalmente para os pequenos produtores, mas não só. Esse é um modelo de negócio que tem sido frente, como eu disse para vocês,
em muitas outras empresas. Então, eu sugiro que vocês busquem cada vez mais compreender esse modelo econômico. E é isso, não desanime. Não deu certo na primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, uma hora dá certo. Bate numa porta, se a porta não abriu, a outra abre, e assim a gente vai levando, tá? Então, é isso. Não sei se eu passei muito do meu tempo, mas não sei também se era isso que vocês esperavam, que a Natália esperava, mas, assim, fiquei muito feliz de poder vir aqui contar para vocês um pouquinho da minha história e um pouquinho das minhas escolhas profissionais. E aí me coloco à disposição para as dúvidas e comentários de vocês. Olá, enquanto estava falando, fiz até uma fofoquinha aqui no grupo, né, da Eru 451, eu estou com a Angelina e com o Bruno, falando, pô, como que a gente não trouxe o Lália antes aqui, né? Mas que bom que deu certo, a gente estava preparando para ter voltado presencial, então, assim, foi um plus mesmo que a Eru 451 ganhou, e realmente acho que você, né, enriqueceu muito a nossa experiência aqui de sala de aula. Eu vou abrir para perguntas, eu tenho inúmeras, mas eu vou abrir primeiro para os alunos, né? E para os alunos e para os nossos convidados, né? Que é uma aula aberta, convidadas e convidados, então fiquem. Olha, já tem uma mão levantada, podem ir levantando as mãos, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. E Bruno? Olá, olá, pessoal. Muito obrigado, Eulália, pela fala, gostei bastante. E eu queria mais uma visão sua, uma perspectiva sua a partir dessa longa trajetória profissional que você apresentou para a gente em torno de cooperativas, políticas públicas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão e a sua experiência atual com a política pública de aquisição de alimentos, que tem já uns 20 anos, né, fazer uns 20 anos, de implementação dessas políticas públicas em torno da aquisição de alimentos, e nesse contexto atual de pandemia e principalmente também com governos com viés conservador, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Como estão essas políticas públicas, como está dentro desse cenário? Se houve uma expertise técnica assentada ao longo do tempo que conseguiu enfrentar esse momento mais desafiador, com um orçamento menor, talvez? E aí eu queria que você falasse um pouco a partir da sua experiência. A gente vai fazer por bloco, Natália, ou vamos respondendo um por um? Vamos respondendo, porque ainda o pessoal está tímido, né? Aí eu acho que vai trazendo um pouco também, vai refrescando aí as cabeças para terem dúvidas. Gente, esse momento de pandemia foi muito difícil para as organizações da agricultura familiar, né? Muitas delas vendiam para as escolas ficaram fechadas, muitas delas vendiam para os municípios. E nos últimos anos, desde o governo do Michel Temer, né, depois do impeachment da presidente Dilma, já foi cortado 95% dos recursos orçamentários para o programa de aquisição de alimentos. Depois, durante a pandemia, o governo Bolsonaro colocou alguns recursos porque a agricultura familiar ficou de fora, né, do auxílio emergencial, os agricultores familiares não foram contemplados no auxílio emergencial, então foi colocado alguns recursos, mas como é um recurso discricionário, esse recurso foi para municípios da base eleitoral do governo Bolsonaro, então isso foi uma decisão que foi tomada e foi feito desse jeito. Então, muitos municípios que dependiam desse recurso não receberam. A gente mesmo tem mais de um ano que a gente não recebe nenhum plano operacional em Contagem. Na verdade, tem quase 2 anos que a gente não recebe nenhum plano operacional para o programa de aquisição de alimentos. Agora, a gente recebeu uma emenda parlamentar do deputado Patrus Ananias para esse programa, mas do recurso do governo federal a gente não recebeu nada. Isso é uma realidade não só nossa, sabe? Isso é uma realidade geral. A gente tem aqui, por exemplo, na região metropolitana, uma rede que a gente chama de REBA, RMBH, que é a rede de bancos de alimentos da região metropolitana de Belo Horizonte, que fazem parte, acho que quase 10 bancos de alimentos, e ninguém tem recurso, assim, ninguém tem recurso para o programa de aquisição de alimentos. Então, qual foi a estratégia que a gente fez? A gente criou campanhas de arrecadação com a própria população, com os comerciantes, com outras pessoas que puderam apoiar, sabe? Mas o próprio programa de alimentação escolar, ele ficou bastante prejudicado por causa do fechamento das escolas. Algumas prefeituras, como é o caso de Belo Horizonte, como é o caso de Contagem,
optaram pela entrega da cesta básica para as pessoas, né, para as famílias que tinham alunos nas escolas, mas é muito difícil fazer a aquisição da agricultura familiar nesses moldes por uma questão logística. Você pensa Belo Horizonte, tem, salvo engano, quase 600 escolas distribuídas num município com extensão territorial gigante, locais que não chegam carro, né? Você tem que subir de moto e tal. Então, assim, Contagem é a mesma coisa, uma cidade com mais de 700 mil habitantes, com quase 200 escolas, para você conseguir fazer a aquisição da agricultura familiar e a distribuição disso no município, isso gera um custo muito alto. Então, ficou muito prejudicado, até os editais que estavam contratados tiveram de ser suspensos, então todos os contratos que estavam para o PENAI, né, para entrega nas escolas, foram suspensos, e é isso, assim, né, a gente vê um desmonte mesmo desse tipo de política. Então, estamos aí com as políticas mesmo de liberação de agrotóxicos e de incentivo ao agronegócio das commodities, né, a agricultura, se você analisa, isso aqui não estou fazendo uma análise, não é partidária, né? É uma análise mesmo da conjuntura do Brasil, né? Se você pega os dados aí do PIB, por exemplo, teve alta na agricultura durante a pandemia, né? Ganhou mais, o Brasil ganhou mais, mas ganhou mais na exportação das commodities, né? Com isso, você valoriza ainda mais o dólar, porque o mercado cambial desses é o dólar. E aí, quando você aumenta o preço do dólar, você aumenta a inflação. Então, assim, eu não sou especialista em economia, mas isso são questões básicas que a gente tem aqui. A gente percebe quando a gente vai no supermercado o preço que estão os alimentos, não é verdade? O café subiu mais de 50%, o arroz, o feijão, a carne nem se fala. Então, assim, para os agricultores, as mudanças climáticas impactaram demais, então você tem uma perda muito grande da produção. São elementos que eu estou trazendo que influenciam como um todo. A gente nunca deve tratar uma questão compartimentada, a gente deve fazer uma análise macroambiental, né? Então, assim, é uma situação que hoje o Brasil, se a gente não tiver assim, um direcionamento para mudar essa situação, vai ficar um país bastante difícil para quem é pobre viver. Muito bem. Angelina? Oi, Eulália, bom dia, foi um prazer te conhecer, já ouvi falar muito de você ali no DER, né, você fala muito bem de você, então foi um prazer te conhecer, te ouvir, gostei muito de ouvir sobre a sua experiência, e aí atualmente, né, na minha pesquisa eu tenho conversado muito com jovens rurais, e um tema, são dois temas assim que têm surgido muito nas minhas entrevistas, a dificuldade no escoamento da produção, nessa logística, né? Os jovens apresentam muito o atravessador nesse processo, e um outro tema que eles falam muito é a dificuldade de se organizar enquanto associação, cooperativa, a dificuldade de conseguir unir justamente essa relação de associação, essa relação de união, né, que não é minha área, né, eu sou agrônoma, mas assim, a gente vê muito que o cooperativismo, o associativismo prega um outro modelo de economia, de união, de cooperação, inclusive, quando você fala da gente não usar a fala, né, de não usar o nome de presidente, justamente por isso, né, e aí eles falam muito da necessidade disso, e aí o que eu queria te perguntar é se nas suas experiências, né, principalmente aí quando você fala de agricultura familiar, agricultura urbana, se você, aí em Belo Horizonte, ou não sei, Contagem, né, dentro da sua experiência, se existe a juventude rural envolvida nesse processo, se existe um convite para esses jovens, né, assim, em Sete Lagoas tem um programa de hortas comunitárias, né, há mais de 30 anos, na graduação trabalhei nesse programa, e não tinha jovens ali, então, assim, são 7 hortas comunitárias dentro da cidade, e o público são agricultores bem mais velhos, e não existe
é um convite da prefeitura, dessas organizações, de envolvimento dos jovens rurais nesse processo de agricultura urbana, agricultura familiar. E aí eu queria te perguntar isso, assim, como que você vê isso, e incluir também as mulheres, né, os jovens e as mulheres. Enfim, acho que a pergunta é essa. Nossa, gente, você abriu um leque aqui que eu poderia falar mais 1h30. São temas que eu amo falar, assim, né? Mas vou tentar dividir a minha fala em alguns tópicos. Primeira coisa, não se iluda, ninguém aqui se iluda que cooperativismo é um mar de rosas, que associativismo é a salvação da lavoura, e que vai ser tudo lindo, maravilhoso, nós vamos fazer uma reunião e todo mundo vai topar, fazer tudo que tem que fazer e pronto. Não. Cooperativo, quando a gente fala de se reunir para construir uma cooperativa, a gente está falando de negócio. Envolve dinheiro e envolve gente. Você imagina? Quer duas coisas que dá mais briga na vida? Você pega na sua família. O que dá mais dinheiro? É gente e dinheiro. Você coloca as duas coisas junto para poder, numa mesma organização, e todo mundo tem que ter o mesmo direito de voto e todo mundo tem que ter o mesmo poder. É lógico que isso é fazer assim para explodir. Né? Isso é coisa de doido mesmo, quem topa entrar nessa, sabe? Mas não é ilusão. A gente tem que... Eu não sou uma pessoa que romantiza o cooperativismo. Para mim, o cooperativismo é uma estratégia, é uma decisão. Eu sempre digo para todos os grupos que eu vou apoiar de alguma forma na constituição de uma associação ou de uma cooperativa. Se não houver interesse comum, interesse mesmo, pode ser interesse financeiro, pode ser interesse de organização da produção. Se não houver um interesse comum, não há possibilidade de ter uma organização. Então, lidar com os diferentes interesses em torno de um ambiente comum é o principal desafio. E aí, os jovens... hoje, a gente tem um movimento muito grande de jovens na agricultura urbana. A gente tem lá em Belo Horizonte, a Tati está aí, a Tati depois pode, se quiser até falar... lá em Belo Horizonte tem uma unidade produtiva, que é do Brejinho, que a gente chama, que é o Parque do Brejinho, que é basicamente gerida por estudantes da UFMG. Então, os estudantes da UFMG, das ciências socioambientais, que toparam cuidar daquele parque e produzir alimentos, eles vão para lá, final de semana, fazem mutirão, plantam frutíferas, plantam... medicinais e cuidam daquele espaço e usufruem dos benefícios daquele espaço. A gente tem um agricultor em Belo Horizonte que é super jovem, negro, jovem, e ele sustenta a família dele com a produção de um espaço de 340 metros quadrados. Você pensa, não são grandes áreas, são áreas pequenas que ele otimiza com sistemas de consórcio de produção. Então, ele consorcia vários tipos de verduras, tem produção de cogumelo, tem produção de compostagem, ele vende os insumos da compostagem também. Então, são modelos hoje de negócio mesmo, entendeu? Dá para a pessoa se sustentar com isso. A gente teve um contato com um grupo de jovens da Copifam, que é uma cooperativa de café lá do sul de Minas, que produz café orgânico, que tem um núcleo de jovens rurais que trabalham com café. E você conversa com eles não querem sair de lá, não. Eles querem estudar e voltar para lá para poder dar prosseguimento com a atividade produtiva da família. Porque encontraram na produção uma forma de viver. Só que aí, quando eu digo para a gente não se iludir, não romantizar as coisas, não adianta a gente pensar em sucessão rural, né? Porque o que a gente está falando é também um pouco de sucessão rural, sem dar condições para essas pessoas no campo, para dar condições para esses jovens, para essas mulheres. Hoje em dia, você pega nesse momento de pandemia, como que foi o acesso à internet dos jovens no campo, para acessar as aulas? Imagina a dificuldade. Eu tenho lá no interior ainda minha sobrinha, que tinha que ficar subindo assim para pegar um sinal de celular da internet para poder assistir a aula. Então, ainda é muito precário, o nosso país ainda precisa investir muito no rural, em infraestrutura rural, para dar condições para que os jovens queiram ficar na cidade, queiram ficar no campo, porque senão eles vão querer vir para a cidade.
entende? Então, assim, não adianta a gente falar, bacana o grupo de jovens, fica aí, sendo que eu que sou jovem, você que é jovem, estamos na cidade fazendo as nossas coisas. Então, a gente tem que dar oportunidade e dar condições para que as pessoas, para que esses jovens e essas mulheres queiram ficar no campo. Eu também, no estado, tinha uma coisa, sempre me colocavam nas mesas, mesa de abertura das coisas, porque eu era mulher e negra. Aí eu falava assim, eu tô aqui, mas não é só porque eu sou um rostinho bonito, não, eu quero ter minha parte de contribuição. E descia o pau muitas vezes. Por quê? Porque hoje existe um discurso de valorização das mulheres em muitas organizações, inclusive em muitas cooperativas. Existe pagamento por isso, viu, gente? Isso é dinheiro também. Ter desenvolvimento social, ter equidade de gênero, ter desenvolvimento... Isso gera recurso para as organizações. E aí, na verdade, essas pessoas continuam num local sem muita decisão. Então, a gente, como profissionais, a gente precisa ter cuidado com as armadilhas da participação. Nem sempre porque tem mulher ou porque tem jovem, quer dizer que essas pessoas estão realmente envolvidas no processo. Elas, às vezes, estão ali de fachada. E a gente precisa ter muito cuidado com isso e a gente precisa incentivar para que essas pessoas sejam realmente protagonistas. E aí, do campo da agroecologia, por exemplo, a gente tem, né, a maior participação feminina, por exemplo. Grande parte quem cuida da agroecologia são as mulheres. Mas por quê? Eu acredito, isso é uma opinião pessoal. Mas muito das mulheres, elas são preocupadas com a saúde da família. Elas são preocupadas com o bem-estar da família. Então, elas optam por uma produção mais saudável, porque elas têm um outro olhar para dentro das suas próprias casas e para que elas estão oferecendo. Por exemplo, a gente tem unidades produtivas da Belo Horizonte que vendem para as escolas. Nas escolas que os próprios netos, que os próprios filhos estão estudando. Então, como que eu vou levar um produto cheio de veneno, sendo que é o meu filho que vai comer, que é o meu neto que vai comer? Então, existe essa preocupação do campo feminino, que é muito considerável. Então, assim, só algumas questões para a gente conversar. E só fazendo um adendo, né, em relação a essas armadilhas, né, da participação, trazer também um pouco do nosso trabalho final, né? Um dos passos que a gente quis dar é que geralmente a participação de jovens e mulheres fica muito na retórica, né? Tem que ter. Então, qual foi a medida que a gente fez, esse exercício dentro da disciplina? Ter orçamento específico destinado para essas atividades, porque qual a maneira da gente tirar da retórica isso aí, né? Do blá, 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 né? É conseguir colocar, de fato, uma alocação, porque a gente vê muitos projetos, vai ter ação com isso, mas a gente não consegue ver naquele bolo o dinheiro que, de fato, vai, né? Para as ações com os jovens e com as mulheres. Fernanda Basília, pode falar. Bom dia, Eulália, bom dia a todos. Eulália, estou gostando muito de te escutar, é muito proveitoso, e eu queria que você falasse um pouco sobre, né, seu processo, no seu dia a dia, aí, com esse trabalho. O que você acha que é mais difícil para os agricultores na hora de acessar os programas como o PAA e o PENAI? O que você consegue ver que isso dificulta a família, a mulher que sustenta a família sozinha e que trabalha, ou esses jovens que estão começando, tentando plantar ali seus alfaces e acessar esses programas que a gente sabe que nos últimos tempos estão cada dia mais sucateados? Oi, Fernanda. Bom dia. Lembrei que agora, Natália, você vai lembrar, das aulas da Norinha lá do Granovetter, falava da força dos laços fracos. Você lembra disso? Eu lembrei que agora, da Nora explicando isso para a gente, lá da socioeconomia. Existe uma questão muito importante nessa temática dos mercados institucionais públicos, que é o que a Fernanda está trazendo para a gente, que é a confiança. A confiança do poder público de que a agricultura familiar vai entregar e a confiança da agricultura familiar de que o poder público vai honrar com seus compromissos. Isso é um problema. Essa confiança é um problema. É um problema e é uma solução, na verdade, né?
O que os agricultores, primeiro, a linguagem do poder público não é uma linguagem acessível para os agricultores, porque como que o poder público comunica? Edital, chamada pública, licitação, dispensa de licitação, que também é um processo. Então, assim, isso para os agricultores não é uma coisa fácil. Para os jovens, talvez, é mais fácil, para quem tem algum filho que é capaz de ler e entender um edital. Mas quando você pega um edital que é 10, 12 páginas, o agricultor não vai ler aquilo. Ele não lê, a linguagem ela não é acessível para os agricultores. Essa é uma questão. E vou dar um exemplo para vocês entenderem isso de forma bem prática mesmo. Quando a gente começou a reestruturar o processo de compra para alimentação escolar em Belo Horizonte, a gente viu que lançavam-se as chamadas e dava deserto. Porque o agricultor ele pensava assim, como é que eu vou fornecer para Belo Horizonte inteiro? Eu não tenho produção para isso tudo, lá é muito grande, lá é muito difícil, lá é muito longe. Eram todas as questões que surgiam. E aí, uma das experiências que a gente teve, e dentro da prefeitura, a preocupação dos gestores que estavam lá, das pessoas, né, que são concursadas, que estão lá há 20 anos, era assim, e se eles não me entregarem? Como que eu vou deixar a escola sem comida? Como é que eu vou deixar os alunos sem comida? Se eles tiverem algum problema na entrega? E aí teve um edital, a gente, com muito esforço, né, construindo interno e construindo externamente, a gente conseguiu fazer um edital de carnes, para carne da agricultura familiar, né? Tinha uma organização que tinha produção de carne, tinha interesse de fornecer, e era um gênero que era financeiramente muito, muito bom, né? E aí fez o edital, essa organização lá da agricultura familiar ganhou, mas mesmo assim tinha 2 contratos da prefeitura, tinha um contrato de carne da agricultura familiar e um de uma empresa da JBS, posso até falar o nome, não tem problema, porque é um processo público, né? Teve um aumento no preço da carne na China, a empresa JBS não entregou a carne, porque era mais vantajoso para ela entregar lá e pagar a multa do contrato com a prefeitura. E quem que abasteceu o mercado da alimentação escolar? A agricultura familiar. Então, nesse momento, os gestores passaram a ter mais confiança de que, na verdade, a agricultura familiar honra muito mais os compromissos do que uma empresa do mercado capitalista convencional qualquer aí. Por outro lado, a gente construiu também uma chamada de café. E aí eu tive a oportunidade de participar de algumas feiras da agricultura familiar e passar o edital e explicar para as pessoas o que era documentação, quantos quilos que era, qual que era a qualidade do café, o que precisava para eles poderem concorrer. Aí eles falaram assim, mas esse aí eu topo, esse preço aí é bom para mim, esses documentos aí eu tenho, a cooperativa aqui tem, então eu consigo participar, eu consigo entregar. E aí eu falei, não, então nós vamos tentar. E aí pediu alguém lá, né, uma pessoa que tinha mais facilidade para essa coisa de documentação, mandou, e uma cooperativa de café conseguiu fornecer o café para a prefeitura. Então, é um desafio fazer essa ponte, entende? Das dificuldades do setor público entender e ter confiança na agricultura familiar, e da agricultura familiar entender e ter confiança de que é capaz de fornecer. Então, para mim, esse é o grande pulo do gato, assim, que a gente tem que investir, de criar esses espaços de diálogo e de construir esses laços fortes através dos laços, às vezes, até fracos, né? De pessoas que a gente nem tem tanto contato, mas através de uma explicação a gente consegue construir esses laços de confiança. Tá bom? Não sei se te respondi, Fernanda. Muito bom, muito bacana. Gostei muito de ver seu ponto de vista. E da realidade, né? E uma outra pergunta como eu sei que eu sou de Pará de Minas, então assim, a gente vai, né, em Contagem, Belo Horizonte, e os restaurantes populares, assim, é sabido que a comida tem ficado cada vez melhor. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, porque a gente está no meio em que a fome está voltando
E a gente ainda tem aquele preconceito de reaproveitar alimentos de supermercados, do próprio Ceasa, e até dentro de casa mesmo, os nossos hábitos, assim, a gente desperdiça muita comida sem perceber. Se você contasse um pouco sobre essa dinâmica de estar trabalhando com essa área. Beleza. Bom, a gente é um país que é acostumado com fartura, né? Então, assim, a gente tem muito alimento, tem muita água, e por isso existe uma cultura que acha que, como tem muito, pode desperdiçar. Mas quando a gente vê esses momentos de escassez, a gente percebe o quanto que a gente pode aproveitar tudo que a gente tem. Então, por exemplo, nessa questão do combate ao desperdício, o banco de alimentos se tornou uma estratégia muito grande, muito importante para as cidades. A gente trabalha recolhendo os alimentos que perderam o valor comercial, mas que ainda têm o valor nutricional, para doar para as entidades que trabalham com alguma forma de assistência social ou segurança alimentar para os cidadãos, né, do município. E isso, assim, dentro do programa Banco de Alimentos, a gente tem esse pilar do combate ao desperdício, o segundo pilar do combate à fome e o terceiro pilar da educação alimentar e nutricional. Então, a gente tem todo um programa de educação alimentar, onde a gente treina os manipuladores de alimentos para que eles façam aproveitamento integral dos alimentos. Então, se vai receber um produto, usar a casca, usar a semente, usar tudo que o alimento pode proporcionar. A gente explica qual que é a implicância disso nutricional para a qualidade, né, da vida daquelas pessoas que vão receber aquele alimento. E a gente também trabalha nos restaurantes populares. Uma das grandes mudanças que a gente fez no ano passado, quando a gente assumiu essa gestão, foi de que todos os restaurantes fossem coordenados por nutricionistas. Então, isso foi uma qualificação do serviço, porque hoje a nutricionista ou o nutricionista sai da universidade não apenas formado na questão nutricional, mas formado também na parte de gestão. Então, a gente colocou hoje, todos os restaurantes têm 2 nutricionistas. Tem uma que é a responsável pela gestão e uma que é a responsável pela produção. Isso mudou demais. Você falou que a qualidade melhorou. Eu tenho esse dado mesmo de pesquisa. A gente fez uma pesquisa com os usuários dos restaurantes para saber o que eles achavam do cardápio. Mais de 94% dos usuários estão muito satisfeitos com a qualidade do restaurante popular. Por quê? Porque mudou-se o que a gente chama de boas práticas de manipulação de alimentos. Vocês têm, por exemplo, as boas práticas de produção de alimentos, não tem? Como melhorar a produção, genética, né, o plantio, as técnicas e tudo mais. E aí a gente trabalha isso também na produção das refeições, tanto na parte de produção quanto na parte de produção das refeições. Isso gerou maior qualidade para a alimentação que hoje é ofertada nos equipamentos. Então, realmente, hoje a gente investe em qualificação do serviço, além de estruturar, né, planejar para ampliar o serviço. Hoje, em Contagem, posso trazer esses dados para vocês, dados do CadÚnico, a gente tem aproximadamente mais de 100 mil pessoas em situação de insegurança alimentar grave. São pessoas que são consideradas em extrema pobreza. Antes, o valor, né, dessas pessoas era R$ 89,00 per capita. Hoje é 115, depois aí dessa mudança pro Alimenta Brasil aí, né, e das mudanças do governo federal. Mas você imagina você viver com R$ 115,00 por mês? É uma situação realmente complexa, né? E aí a gente parte do princípio da segurança alimentar, que o direito humano à alimentação adequada é um direito social. Assim como existe o direito à escola, né, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à alimentação adequada é um direito universal, previsto em Constituição. Essa foi uma conquista que a gente teve lá em 2010, é super recente. 12 anos que a gente conquistou esse direito, que é meu direito me alimentar na diversidade, na quantidade e na qualidade que eu preciso para sobreviver. Isso é uma conquista do brasileiro e da brasileira, gente. Isso a gente não pode perder, sabe? Assim, a gente tem que estar sempre
lutando para que isso não se perca. E é isso que a gente tem tentado fazer no campo da segurança alimentar em Contagem. A gente tem o nosso objetivo estratégico, do nosso planejamento estratégico, é que a população tenha a exigibilidade, que a população tenha tamanha consciência, tamanha clareza desse direito, que ela exija do poder público, seja ele qual for, que ela exija esse direito que ele e ela tem de se alimentar. Então, assim, é complexo, é difícil, mas a gente está trabalhando para tentar atender esse direito da população. Eulália, você mencionou da participação popular, né, no refeitório de Contagem, mencionou também que vocês fazem pesquisas de satisfação, mas a participação ela se limita a essas pesquisas de satisfação ou existe uma bilateralidade, né? Existe uma construção coletiva na política, nas estratégias? Como se dá essa participação popular? A gente tem uma instância que é o CONSAN, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável de Contagem. Então, essa é uma instância prevista, né? A gente tem a legislação que institui o conselho, tem o regulamento que institui os conselhos, e a população pode participar da fiscalização e do monitoramento das políticas públicas nesse conselho. Então, lá a gente apresenta o orçamento público, né? O conselho aprova ou não o orçamento público. Quando a gente recebe algum recurso de algum governo federal, estadual, municipal, tem que passar pelo conselho, o conselho tem que aprovar como que o governo vai utilizar esse recurso. Então, essa é uma instância institucional de participação popular. Além desses, a gente tem estruturado, né, tem planejado as conferências de segurança alimentar, que aí serão descentralizadas pela cidade, vai ser um evento mesmo, onde a gente vai ter como objetivo... Nossa, espera só um minutinho, está passando uma moto aqui. O objetivo é a elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Agroecologia. Então, é a população que vai dizer para o governo como que ela vê essas políticas, o que ela quer dessas políticas. Então, esse também é um espaço de construção com a população. E, fora isso, a gente tem os espaços de educação alimentar nos restaurantes e nas cozinhas. Então, para as cozinhas, a gente tem um plano de formação de 4 módulos esse ano, com temas diversificados, tanto de temas de dicas de alimentação saudável, de nutrição, de combate a diabetes, hipertensão e tudo mais, quanto de políticas públicas. Então, as famílias das cozinhas comunitárias participam desses encontros comunitários para discutir esses temas conosco, e dentro dos restaurantes populares, todos os meses, praticamente, a gente tem uma atividade de educação alimentar com os usuários. Então, a gente já fez... atividade, por exemplo, de onde vêm os alimentos, de agricultura familiar, o que é, de alimentos ultraprocessados e minimamente processados, qual é o melhor. Agora a gente vai fazer do Dia Internacional da Mulher, agora no mês que vem. O tema da nossa interação é um corpo saudável é aquele que tem uma mulher feliz dentro. Então, assim, para a gente falar um pouco sobre essas dietas mirabolantes e do padrão de estética da sociedade, né? A gente até foi uma longa discussão para não entregar um bombom só para as mulheres lá no restaurante popular, que é o costume, né? Então, a gente vai trazer para a pauta discussões que realmente interessam as mulheres, né? Que é essa cobrança excessiva da sociedade em relação ao padrão de beleza. Então, são temas que a gente vai discutindo com a população. Esses são os espaços maiores de participação popular. Beleza? E como que está sendo a adesão a esses espaços? Gente, Contagem é muito interessante. O povo participa muito. É assim, a população tem uma apropriação das políticas públicas que eu acho que merecia até um estudo. Assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Assim, as pessoas têm o telefone da prefeita. Se elas estiverem insatisfeitas, elas ligam lá para ela e reclamam. Mas, assim, por outro lado, elas participam muito, elas aderem muito. E o público, por exemplo, das cozinhas comunitárias, como é um público cadastrado, a gente já cria um vínculo, então a participação é praticamente 100%. Nos restaurantes, a gente tem a adesão do público usuário, que acaba assim, quem come no restaurante popular, come todo dia. Vira rotina mesmo, assim, sabe? Por uma questão de economia e pela qualidade da refeição também.
Mas, no geral, é isso. Assim. Do conselho também a participação é muito ativa, porque tem as câmaras técnicas, as mesas de diálogo, né? Então, é bem organizado e a adesão é muito grande, assim, bem significativa. A gente ainda tem um pouco de dificuldade para mobilização para a agricultura urbana, porque assim, é um desafio mesmo, como está começando o trabalho na cidade, ainda os grupos ainda tem um pouquinho de receio, não, mas eu vou para lá para capinar, para plantar, quanto que vai nascer, quanto que eu vou ter o alimento, aí dá uma desanimada, mas assim, a gente investe bastante em estratégias de motivação, com os próprios CRAS, os CREAS, também com esses atores que são a porta de entrada, né, para o público prioritário, porque a gente também tem essas prioridades no atendimento, né? Como o poder público tem recursos escassos, a gente tem que ter critérios públicos. Isso, para vocês que estão fazendo projeto, é uma coisa muito importante. Quais que são os critérios? Critério de desempate, critério de priorização. Então, a gente tem as políticas afirmativas. Sempre nos nossos editais, a gente tem alguns critérios de prioridade. Se tem grupo de mulheres, é prioritário. Se tem grupo de mulheres negras, é prioritário. Se tem grupo de jovens, é prioritário. Se tem grupo de pessoas inseridas no CAD único, é prioritário. Se tem grupo de pessoas que estão em zonas de alta vulnerabilidade climática, é prioritário. Então, é muito importante discutir bastante quais que são os critérios que vão... porque aí você desenha qual o público que você quer atingir, né? E o que você vai cobrar depois no final, que você vai monitorar. Gente, aulão, viu? Uma aula muito especial. A gente já está chegando no nosso limite de tempo, também não vejo aqui mãos levantadas. Muito feliz, Eulália. A gente estava num momento assim, num momento que a gente ia voltar para o remoto, para o presencial e continuou no remoto, né? E claro, por questões de segurança, eu acho que isso foi uma boa decisão, mas também gerou na gente frustração, né? Então a gente estava precisando mesmo de uma injeção de ânimo e você trouxe assim, né? Eu fiquei pensando nessa sua energia, né? E no seu entusiasmo para fazer as coisas, né? E aí eu não consigo dissociar uma coisa da outra, né? Por exemplo, quando eu vejo a Eulália, né, nas redes e também, acho que já até encontrei, né, em algum carnaval em Belo Horizonte, né, brilhando ali, mas também essa energia para todas as coisas, né? E gostei muito de você lembrar dessa sua trajetória também enquanto FV, que é onde eles estão, né, daqui, né, onde os alunos e as alunas estão, daqui para trajetória profissional, quase chegando já na vida profissional, mas o quanto você também aproveitou com essa sua energia tudo que a universidade te oferecia, né? E a gente vê essa mesma potência na sua vida profissional, né? Tudo aquela bagagem que você trouxe, mas também toda essa potência. E fico muito feliz de ver esse movimento de volta, né? De você devolvendo para a gente, para a universidade, né? Também um pouco da sua experiência, um pouco da sua potência. Para mim, assim, muitos aprendizados, eu tenho várias perguntas para fazer, não vai dar tempo agora, acho que tem vários, mas eu fiquei me perguntando, será que ela já escreveu um artigo sobre esse diagnóstico, assim, sabe, da metodologia, para identificar quais estratégias vão ser feitas, né, com os grupos que tinham cooperativismo, associativismo, né, não sei se você desenhou uma metodologia, que seria muito interessante, queria te perguntar sobre o CAF, como é que você vê o CAF, então são várias questões para a gente continuar aqui, conversando também, né, futuramente. Espero contar com você também nas bancas de TCC. Já estava pensando aqui, já falei com o aluno de TCC, Luiz, vamos chamar a Eulália para a banca de TCC. E, enfim, muito bom mesmo. Fiquei muito feliz, né, e também me senti muito animada também, né, a essa altura do campeonato. Foi uma decisão que eu tomei com os alunos, né? Falar, a gente, apesar de ser remoto, nós não vamos empurrar com a barriga. E aí eu tenho essa sensação mesmo de que você trouxe assim, uma injeção de ânimo para a gente, com a sua experiência. Quem quiser também continuar conversando com a Eulália, né? É uma pessoa muito acessível também, se quiser o contato, né? E se a Eulália permitir, a gente também pode fazer essa ponte. Sei que às vezes a gente fica mais tímido aqui, né? De fazer uma pergunta e fazer a pergunta correta, né? A gente tem essas timidez assim também. Mas muito obrigada, Eulália. Agradecer também o pessoal que veio de fora. A Márcia do Instituto Baiano, né? Do Instituto da Bahia, então a gente está aqui com a gente, está na Bahia, está em Serrinha. A gente também tem outros convidados, teve a Tati, então a Parla que estava aqui no início,
acho que estão várias outras pessoas além da turma. Muito obrigada pela presença. É muito bom também, né, ter esse momento de diálogo com a comunidade. A gente está vivendo um momento muito importante a partir do. Talvez vocês não peguem, né, os alunos daqui, mas a gente está vivendo um momento da curricularização da extensão, né? Então, as disciplinas, a gente vai ter uma carga horária mínima, né, de que todas as atividades dentro da universidade também tem que ter atividades de extensão. Então, está mudando totalmente o currículo, e eu acredito muito na potência da curricularização da extensão, porque é justamente isso que traz o fôlego para a vida profissional, é a maior interface que tem com a vida profissional, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante. Acho que, como a disciplina de extensão rural já faz isso, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, né, que a maioria das disciplinas, claro que vão ter questões, né, algumas disciplinas de física, claro que nem todas as disciplinas elas são curricularizáveis, né, em extensão, mas eu vejo que a gente também está dando esse salto, é uma transformação que a gente está passando e a gente não pode deixar de exaltar também. Então, muito obrigada, agradecendo também a Bruna e Angelina, né, eles são alunos de doutorado, não apresentei no início, né, Bruna e Angelina são alunos de doutorado, também estão aqui no estágio ensino, que eu não vou deixar eles saírem, eles vão se perpetuar aqui no estágio ensino, mas eles também enriquecem muito, né, não só com o apoio que dão, né, à disciplina, né, o apoio logístico, mas também enriquecem com as suas dúvidas, com as suas pesquisas, enfim, muito, muito feliz mesmo de chegar até aqui. Eu vou parar aqui a gravação. Ô, Natália, eu que agradeço, viu? Eu penso assim, quem estuda em escola pública tem uma dívida com a sociedade, porque se a gente não paga a faculdade, quem paga a nossa faculdade é a sociedade brasileira. Então, a gente tem que dar uma retribuição, sim. Para além daquilo que a gente já faz, a gente tem que fazer alguma coisa pelos outros. Eu acho que a oportunidade de investir em extensão rural é essa oportunidade que a Universidade então tem aberto as portas para que os estudantes também façam a sua contribuição. E não é só ir lá no campo e colher as informações e nunca mais voltar e não dar um retorno para os agricultores e não dar um retorno para a sociedade, né? Não é só a nossa dissertação, a nossa tese, o nosso projeto de iniciação científica que vai beneficiar a gente mesmo, que conta. A gente tem que dar um retorno para aquelas pessoas que estão colaborando conosco. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade. Para mim é sempre uma alegria, muito mesmo, assim, eu amo a UFV de paixão e estar com vocês aqui me coloco à disposição, sim, para o que vocês precisarem. Se quiserem, quando possível, marcar visita técnica, sei lá, para conhecer. A gente tem algumas atividades com a UFV no CEMALF, alguns cursos que a UFV oferta para o CEMALF, mas aí é a UFV aqui do Rio Paranaíba? A Florestal? Não, não é de Florestal, é do Rio Paranaíba. Rio Paranaíba. É. Então, assim, é uma alegria muito grande. A gente tem que ser essa contrapartida, né? A universidade apoiando os municípios apoiando a universidade. E estamos abertos para aquilo que vocês precisarem. Obrigada mesmo. E desejo para vocês um bom retorno às atividades presenciais. Deixa eu parar aqui a gravação. Tudo bem. Olha,